Glória a Deus. Amém, meus amados? Você quer ouvir o Senhor falar com você? É tão maravilhoso, né, queridos? Eu fico, de verdade, eu fico maravilhado. Como é que pode, desde quando eu me converti, como pode, queridos, o nosso Deus, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, usar um homem, usar uma pessoa, né, para falar, para ser um instrumento dele, para ser boca dele nessa terra. Sou suspeito de falar como um pastor, como um profeta do Senhor, mas é tão maravilhoso a gente poder ser um instrumento de Deus para transmitir a sua palavra. Isso é maravilhoso, né, queridos? E deixa eu dizer algo para você, Deus quer usar a sua vida para isso. Ele só precisa que você se disponha. Amém? Não tenha medo. Deixa Deus usar você. Deixa Deus usar a sua boca. Tem pessoas que estão precisando ouvir uma palavra e Deus quer usar você como um instrumento dele para levar uma palavra de vida, de cura, de restauração, de transformação. Amém, amados? Glória a Deus. Oséias capítulo 2. Deixa aberto aí. Nós vamos ler a partir do versículo 13. Oséias 2, a partir do verso 13. Antes de nós lermos, deixa eu orar com você mais um instante. Pedir para você aí fechar os seus olhos, para ninguém se distrair, tá bom? Feche os olhos, por favor. Todos, feche os seus olhos. Pai de amor, eu peço que em mais esse dia, o Senhor fale conosco, o Senhor que conhece a necessidade do teu povo, da tua igreja, fale aos nossos corações e prepara os nossos corações como uma boa terra, Pai, para que venhamos a dar fruto, a 30, 60, 100 por um, em nome de Jesus. Que verdadeiramente seja uma palavra rema, Pai. Eu sei que os teus filhos vêm para ouvir a tua voz, buscar a tua direção, uma palavra que traga ânimo, edificação, direção, em nome de Jesus, uma palavra que venha abençoar suas vidas. E não há outro motivo de estar aqui como teu filho instrumento, senão para profetizar a tua palavra, para edificar, encorajar, consolar, como diz ali em Coríntios, Pai, em nome de Jesus, fala aos nossos corações, para a glória do teu santo nome. Amém e amém. Glória a Deus. Amados, antes de nós lermos o texto aqui, esse texto, alguns outros textos que nós vamos ler também, eles vão falar um pouquinho sobre deserto, sobre o deserto. Existem momentos nas nossas vidas, queridos, que nós somos levados por Deus ao deserto. E na tipologia bíblica, o deserto ele simboliza um tempo de provação, tempo de dificuldades, tempo de aflição, um lugar onde nenhum de nós gostaríamos de estar. A tipologia bíblica, o deserto simboliza isso. Porém, a gente precisa entender, queridos, que se Deus nos leva para esse lugar, é porque Ele tem um propósito para isso. Se Deus nos leva para o deserto, é porque Ele tem um propósito. E com certeza o propósito não é nos destruir, com certeza o propósito não é se deleitar no sofrimento, nas aflições que nós passamos nesse período, não é esse o propósito. E é nesse momento de deserto, queridos, é no momento de deserto, eu quero que você preste atenção nisso, que a gente usa o nosso poder de escolha dado por Deus para decidirmos o tipo de pessoa que a gente vai ser. O tipo de pessoa que vamos nos tornar é nesse momento de deserto. Mais uma vez eu quero repetir, é nesse momento de deserto que nós usamos o poder de escolha que nos é dado por Deus para decidirmos, você decide, eu decido, o tipo de pessoa que nós vamos ser, o tipo de pessoa que nós vamos nos tornar nesse momento de deserto. E algo que eu quero chamar a sua atenção aqui nos textos que nós vamos ler,
a gente vai ver nesse texto, um outro texto que eu vou ler com vocês também, que nesses textos, como eu disse aqui, o deserto, ele é a tipologia do deserto, é tempo de prova, tempo de luta, tempo de angústia, tempo de aflição. Mas é interessante que nesses textos que nós vamos ler, não é o inimigo, não foi o diabo que levou o seu povo, o povo de Deus, que levou as pessoas ao deserto. Foi o próprio Deus que levou ao deserto. Nesse texto que nós vamos ler aqui, falando sobre o povo de Israel, fala que Deus levou o povo ao deserto. Um outro texto que nós vamos ler, que vai estar lá em Mateus, que fala quando Jesus também foi para o deserto, vai falar o texto lá que o Espírito de Deus levou Jesus para o deserto, onde Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Então não foi o diabo, foi o Espírito de Deus também que conduziu Jesus ao deserto. E um outro texto que nós vamos ler também, né, que fala, lá em Deuteronômio capítulo 8, verso 3, que fala que foi Deus também que conduziu o seu povo pelo deserto. Em todos os momentos, não foi o inimigo, não foi o diabo, foi Deus, ok? Mas vamos para o texto, para depois eu entrar naquilo que eu quero conversar com vocês aqui. Oséias capítulo 2, a partir do versículo 13. Eu a castigarei pelos dias em que ela queimou incenso aos Baalins. Ela se enfeitou com anéis e joias, e foi atrás dos seus amantes. Mas de mim ela se esqueceu, declara o Senhor. Só vou dar uma paradinha aqui para vocês já começarem a entender. Deus não está falando aqui nem de um homem nem de uma mulher. Deus está falando aqui da nação de Israel, né? Falando que a nação de Israel havia adulterado, indo atrás de ídolos e se esquecido do seu Senhor, do seu Deus. Versículo 14. Portanto agora eu vou atraí-la, eu vou levá-la para o deserto e eu vou falar-lhe com carinho. Ali eu devolverei a ela suas vinhas e farei do vale de Acor uma porta de esperança. Ali ela me responderá como nos dias de sua infância, como no dia em que saiu do Egito. Naquele dia, declara o Senhor, você me chamará meu marido e não me chamará mais meu Senhor. Tirarei dos seus lábios os nomes dos Baalins, seus nomes não serão mais invocados. Até aqui, amém, queridos? Como eu disse, queridos, quando nós passamos por esse momento de deserto, é um momento que a gente exerce o nosso poder de escolha para decidir que tipo de pessoa a gente vai se tornar, a gente vai ser, como a gente vai sair desse tempo de deserto. Amém? No momento de deserto, queridos, ou a gente pode se tornar murmuradores, reclamadores, né, contra o nosso Deus e acabar derrotados e perecendo nesse momento no deserto, ou a gente pode se tornar nesse momento pessoas de fé, pessoas que perseveram, pessoas que passam pelo deserto, atravessam o deserto, mas saem vitoriosas e herdam as promessas de Deus. Essas duas opções, né? Mas dentro desse contexto, eu quero ver 3 tipos de deserto, se assim eu posso dizer, 3 tipos de deserto pelos quais a gente passa. E o primeiro deserto é o deserto que eu dei o nome de o deserto de Israel. E quando eu falo deserto de Israel, eu não estou falando o deserto da nação de Israel, mas eu estou falando o deserto que o povo de Israel passou, que é esse deserto que está relatado aqui no livro do profeta Oséias. Que deserto é esse, querido? Esse deserto é o deserto que foi declarado aqui, Deus falando para o seu povo, ó, esse povo, eu vou castigar esse povo, né? Como ele disse lá, desde o verso, deixa eu voltar aqui, no verso 13, eu vou castigar esse povo porque ele se esqueceu de mim, queimou incenso aos Baalins, né? Se voltou para os seus amantes, se esqueceu do Senhor e se voltou para os seus amantes, para os seus ídolos. Então que tipo de deserto é esse?
Esse deserto é um deserto que Deus está falando, eu vou levar esse povo para o deserto, porque esse povo se esqueceu, eu que sou o Senhor, eu que livrei eles do Egito, eu que dei toda a provisão, eu que tenho cuidado deles, e agora eles se voltaram para outros deuses, deuses que não são deuses, estão adorando aos outros deuses, se curvando de outros deuses, um povo que está idólatra. E por causa disso que esse povo se afastou de mim e se voltou para a idolatria, e Deus fala aqui para os seus amantes, mas se esqueceu de mim, por causa disso eu vou levar esse povo para o deserto, para esse tempo de adversidade, para esse tempo de luta, para esse tempo de provação. Por quê? Porque esse povo se esqueceu de mim. Então esse é um deserto, não só se esqueceu, queridos, mas ele se esqueceu e se voltou para os ídolos, Então existe um deserto pelo qual nós podemos passar, queridos, pelo qual nós podemos passar, que é um deserto que nós passamos porque muitas vezes nos esquecemos do nosso Senhor, nos esquecemos dos feitos de Deus na nossa vida, de tudo que Ele fez, de todas as suas provisões, de todas as maravilhas, e começamos a nos voltar para coisas, para pessoas, para ídolos. Pastor, mas eu não sou idólatra, eu não idolatro nada. Queridos, idolatria não é só quando, às vezes as pessoas acham que idolatria é diante de uma imagem, adorar uma imagem, que somente isso é idolatria. Você pode ter pessoas que podem ser um ídolo no seu coração, coisas que podem ser um ídolo no seu coração, o trabalho pode ser um ídolo no seu coração, o dinheiro pode ser um ídolo no seu coração, coisas que tomam o lugar de Deus no seu coração, que Deus deve ser o primeiro lugar. Então coisas ou pessoas que tomam o lugar de Deus no seu coração, isso se torna um ídolo. E muitas vezes, queridos, o nosso Pai de amor, Ele nos leva para o deserto, porque Ele quer que nós venhamos abandonar esses ídolos, esses amantes que estão tomando o lugar dEle no nosso coração. Então esse é um deserto que muitas vezes Deus pode levar o seu povo a passar, o deserto de Israel, o deserto onde o povo se volta para ídolos, amém? Da mesma maneira, queridos, deserto de Israel em nossas vidas, não é para nossa destruição, mas é para que a gente venha abandonar coisas ou pessoas que se tornaram ídolos em nosso coração. É com essa intenção que Ele nos leva para esse deserto de Israel, também com a intenção, queridos, de que a gente venha deixar muitas vezes de sermos pessoas religiosas, e nos voltarmos, a gente é voltar a se apaixonar por Jesus, voltar a se apaixonar pela palavra, voltar a amar a Deus como nós amávamos no princípio, porque às vezes você está na igreja, você está servindo no ministério, você está bonitinho, mas você já não tem mais se apaixonado como era no princípio. Olha o que Deus diz para o povo de Israel aqui, eu vou atraí-la, no versículo 14, vou levá-la para o deserto e vou falar-lhe com carinho, ali eu devolverei a ela suas vinhas. As vinhas, queridos, fala sobre alegria, o fruto da vide fala sobre alegria, ali você vai voltar a ter alegria. Eu farei do vale de Acor significa um vale de desgraças, eu farei dessas situações de desgraça uma porta de esperança. Ali ela vai me responder como nos dias da sua infância, como no dia em que ela saiu do Egito, ou seja, eu vou levar você para esse momento, para que você se lembre de quando você se achegou a mim, de quando eu te tirei da escravidão, de quando eu te libertei da escravidão do pecado, e você se alegrava na minha presença, tudo era motivo de alegria, tudo era motivo de você glorificar a Deus, você tinha um coração cheio de gratidão, a minha presença era o seu bem maior, você se alegrava lendo a minha palavra, você se alegrava quando você estava em oração comigo, você tinha palavras de gratidão na sua boca, tudo era motivo para você ser grato. Em momentos de dificuldade você não ficava tão abatido, mas você confiava em mim, você glorificava a Deus, você dava glórias a Deus, e muitas vezes Deus nos leva para o deserto de Israel, para que a gente volte para esse tempo, para que a gente volte a se alegrar, para que a gente volte a ter a alegria da salvação, para que a gente volte a ter a alegria de estar na casa do Senhor, para que a gente volte
volte a ter a alegria de ler a palavra do Senhor, de ter comunhão com Ele, de estar próximo dEle. Como diz aqui o texto, você não me chamará mais meu Senhor, mas você me chamará meu marido. Ou seja, Deus não quer só ter um relacionamento onde Ele é o seu dono, o seu Senhor, mas sim também o seu marido. Ele quer que você volte a ter intimidade com Ele e se alegrar nessa intimidade com Ele. Ele não quer que eu e você, queridos, estejamos aqui somente por obrigação, dever, porque devemos sim, temos obrigação sim, Deus quer que nós estejamos, mas Ele quer que você tenha prazer, alegria, que você se alegre nele. Então muitas vezes esse deserto, queridos, de Israel, não é para destruição, não é que Ele quer ver o seu sofrimento, é que Ele quer que a gente volte como nos dias de infância, como nos dias que nós aceitamos a Jesus, e tudo era Jesus, qualquer motivo ia a gente ir para a rua, no emprego, entre os parentes, falava alguma coisa, a gente estava falando de Jesus, e muitas vezes, queridos, na nossa caminhada, a gente às vezes vai criando uma casca, né? E a gente já não tem aquela alegria, né? A alegria de falar de Jesus, a alegria de falar da palavra. A gente às vezes começa a olhar muito para os problemas e deixa de olhar para a palavra de Deus e já não tem aquela alegria que a gente tinha no princípio. E esse deserto, queridos, é para resgatar essa alegria no nosso coração, para resgatar a alegria da presença de Deus, resgatar a alegria de estarmos junto com o nosso Senhor, o nosso marido, né? O nosso noivo. Amém, amados? Esse é um dos desertos que nós passamos. Ele quer que a gente volte a ser apaixonado por Ele. Deus quer, queridos, o nosso coração. Deus não quer o serviço de um povo religioso, né? Mas Ele quer que o nosso serviço, o serviço que a gente faz a Ele, seja resultado de sermos apaixonados por Ele. Aquilo que a gente faz no reino de Deus, aquilo que a gente está fazendo servindo, Ele quer que seja resultado de um povo que é apaixonado. Por que você faz o que faz para o Senhor? Porque eu amo o meu Senhor, eu sou apaixonado, eu venho aqui pregar, eu vou discipular, eu vou fazer outra coisa, não é porque eu tenho que fazer, que eu sou pastor, ai de mim se não fazer, como diz Paulo, mas não é só isso, é porque eu sou apaixonado por isso. Eu faço o que eu faço na obra de Deus, porque o pastor manda, se o pastor manda, eu falo que tem que obedecer, por isso que eu faço. Eu venho para a igreja porque o pastor fica enchendo o saco, tem que vir para a igreja, não falta no culto, não falta na célula, não falta na ceia, por isso que eu venho, porque se o pastor não ficar falando, eu fico em casa assistindo TV. Não, querido, Deus quer que você almeje, anseie o momento que a gente está junto como igreja, adorando e bendizendo o teu santo nome, que a gente tenha prazer e desejo. Amém, queridos? Hoje mesmo eu estava conversando com um irmão, e a gente acabou falando a respeito disso, algo sobre isso. E ele falou, pastor, mas às vezes você não tem vontade de ficar em casa? O irmão falou para mim, você não tem vontade de ficar em casa às vezes? De todo o coração, queridos, sem hipocrisia. Tem dias que eu estou assim, dependendo do dia, cansado mesmo, o corpo está pedindo cama. Mas de verdade, amados, eu me sinto estranho, eu não consigo ficar em casa dia de culto. Já chegou, as pessoas são testemunhas, já chegou dias aqui de eu chegar de uma viagem cansativa, né, de São Paulo, eu chegar, às vezes até deixei a família em casa, mas eu não consegui, eu vim direto para o culto, peguei final do culto, peguei meio do culto, eu amo estar aqui. Até minha esposa fala, às vezes parece que você gosta mais de estar lá na igreja do que, eu amo, né, estar nesse lugar, estar nesse ambiente, né, não é porque eu preciso estar, sou o pastor, né, mas eu amo estar também. Eu me lembrei até, não sei se é uma piada, alguém contou para mim, que falou, a mãe falando para o filho, mas você precisa ir para a igreja. Ah, mãe, hoje não, mãe, mas você precisa, filho, tem que ir para a igreja. Mas por que, mãe? Todo domingo, você precisa, filho. Mas por que eu tenho que ir para a igreja assim? Porque você é o pastor, filho. Então, você é o pastor, você tem que ir. Misericórdia, a pessoa, se o pastor chegar e falar assim, hoje eu não vou não. Mas vocês têm que vir também, viu, meus ungidos? Você também precisa vir, não é só o pastor não. Mas vamos lá, queridos. Segundo deserto que a gente passa, vamos lá para a gente não se demorar. Mateus, abrem Mateus capítulo 4, do verso 1 ao verso 11. Mateus capítulo 4,
vai falar sobre a tentação de Jesus. Diz assim: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Deixa eu só dar uma ênfase num versículo aqui. No versículo 2, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Eu quero que você guarde isso. O tentador aproximou-se dele e disse: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor o seu Deus. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isso lhe darei se você prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor o seu Deus e só a ele preste culto. Então o diabo deixou e anjos vieram e o serviram. Esse aqui é o deserto, eu dei o nome de o deserto de Jesus. O primeiro deserto foi o deserto de Israel, o deserto que o povo de Israel passou. E por que ele passou? Vamos lá, me ajude a pregar aqui, gente. Por que Israel foi levado ao deserto? Por que, gente? Vamos lá, senão eu vou voltar, vou pregar tudo de novo, a gente sai daqui meia-noite. Por que Israel foi levado ao deserto? Para se voltar para Deus, que eles tinham se afastado do seu Senhor, né? Situação de pecado, adorando outros deuses, idolatria, se afastou de Deus, então foi levado ao deserto por um motivo que Deus os ama, falou, vou levar para esse momento de provação, para que eles se arrependam e se voltem para mim e abandonem a sua idolatria, ok? E agora Jesus foi levado ao deserto, por quê? Jesus estava também na idolatria, amém? Por que Jesus foi levado ao deserto? Por que o deserto de Jesus? Jesus aqui, queridos, diz o texto que ele foi levado ao deserto, jejuou durante 40 dias e 40 noites, e ali ele foi tentado por Satanás. E nós vemos aqui, queridos, que aqui antes de Jesus dar início ao seu ministério, a obra que Deus tinha para fazer através da vida dele, do Filho de Deus, né? Jesus passou, antes mesmo de sair para executar o seu ministério, Jesus passou por esse período, foi um período assim que Jesus também foi preparado, e também ali depois, a gente vai ver que Jesus foi cheio do Espírito Santo de Deus, mesmo sendo ele o Filho, Jesus foi para o deserto, ali orou, ali jejuou. Jesus depois a gente vai ver que ele foi batizado, cheio do Espírito Santo, e só depois ele começou a exercer o seu ministério. Então Jesus não foi levado para esse deserto, queridos, porque Jesus estava em pecado, porque Jesus estava em idolatria, mas foi um tempo em que Jesus foi preparado para aquilo que Deus queria fazer através da vida dele, queridos. E eu falei para você guardar aquele texto que fala que ele teve fome. Por que eu falei para você guardar esse pedacinho? Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Por quê? Porque nesse momento que Jesus estava jejuando, e nesse momento que Jesus sentiu uma necessidade, fome, ele era homem, queridos, ele era Deus, mas ele era homem também. E depois desses 40 dias, ele teve fome. Ele sentiu uma necessidade, e no momento da necessidade no deserto, foi o momento que Satanás se aproximou dele e falou, opa, você não é filho de Deus? Então por que você está passando essa necessidade? Manda que essa pedra aí se transforme em pão? Você não é o filho de Deus? Por que você está passando? É fácil, se você é filho, ó, faz assim e manda essa pedra se transformar em pão. Que momento foi esse, querido? No momento de necessidade. E aqui eu quero dizer para você, o deserto de Jesus, querido, que nós podemos também passar por esse deserto, é o deserto que você não está por causa de pecado,
Não são consequências de pecado, porque você se afastou de Deus, porque você está idolatrando alguma coisa, mas é um deserto que você está passando, que eu estou passando, ou que nós podemos passar, que é um deserto que Deus está te preparando. Deus está te preparando para um ministério grandioso e glorioso, que Ele quer colocar nas suas mãos. Não é consequências de pecado, mas é uma preparação para aquilo que está por vir, porque Deus quer usar a sua vida, e para isso Ele precisa te preparar, e nós somos forjados no fogo, queridos, no fogo, e Deus nesse deserto de Jesus, está nos preparando, e muitas vezes nesse deserto, você vai sentir necessidades, e vai parecer, fala, puxa vida, né? Eu estou passando essa necessidade, eu tenho sido fiel a Deus, eu tenho procurado andar em obediência, eu tenho procurado glorificar a Deus, eu tenho sido fiel ao meu Senhor. Por que eu estou sentindo isso? Por que essa necessidade? Por que essa situação? Queridos, às vezes você não está entendendo, mas só confia, continua confiando, porque no momento certo, assim como aconteceu com Jesus, não se curve diante das situações, não dê ouvidos ao diabo, não aceite os pratos que ele vai vir oferecer para você, porque nesse deserto vão surgir pratos que o diabo vai chegar, para que você se desvie do foco, para que você aceite esses pratos dele, né, e se desvie do propósito que Deus tem para a sua vida. Não aceite esses pratos, amém, queridos? E nós escolhemos, nós decidimos o que nós vamos fazer nesse momento, não é Deus. Você decide. Jesus, apesar de ser o Filho de Deus, Ele decidiu se Ele cedia às tentações ou não, se Ele cedia aquilo que o diabo colocou para Ele e falou, ó, se você se prostrar e me adorar, tudo isso eu te darei, porque foi me dado, e eu posso dar a quem eu quiser, se tão somente você se prostrar e me adorar. Jesus tinha o poder de escolha, e da mesma forma para mim e para você, queridos, para mim e para você da mesma forma. Jesus teve o poder de escolha no deserto, de dizer sim às tentações do diabo, às propostas que foram feitas a Ele, porém Ele escolheu. Eu quero que você entenda isso, que às vezes a gente fala, mas era Jesus, o Filho de Deus, 100% Deus, 100% homem. Jesus escolheu. Nós vimos uma palavra aqui no Tadel, o pastor Luciano Subirá, dizendo sobre uma questão de escolha. Jesus aprendeu a obedecer, Jesus, ele foi aperfeiçoado na obediência, né? Jesus teve escolha sim, queridos, ele teve escolha, ele poderia sim ceder ou não à tentação, e ele escolheu se manter firme no propósito de Deus, que Deus tinha para ele, o qual consistia em morrer na cruz, por toda a humanidade, levando sobre si os nossos pecados, experimentando, ainda que por um momento, a separação do Pai, que vai estar lá em Mateus 27:46, onde ele diz, Deus meu, por que me abandonaste? Porque naquele momento ele levava sobre si todos os nossos pecados. Jesus escolheu a cruz, ele escolheu, e em determinado momento a gente vê que há um conflito de vontades. Jesus era homem, um momento onde ele ora, que ele estava no jardim de Getsêmani, e ele ora, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, se possível for, passa de mim esse cálice. Isso era, Jesus tinha a vontade do Pai, a vontade de Cristo, Jesus falando, se for possível, passa, contudo, seja feita a tua vontade, não a minha. O que Jesus está dizendo? Então havia um conflito de vontades naquele momento. A minha vontade é que passe esse momento, passe de mim esse cálice, mas não é a minha, eu quero a tua vontade. Mas ele expressou a vontade dele ali. Amém, amados? Da mesma maneira, querido, o deserto de Jesus nas nossas vidas não é para nos destruir, mas é para nos preparar para um ministério glorioso, para uma grande obra que Ele tem para fazer nas nossas vidas. Porém, nesse momento, nós que decidimos as atitudes que nós vamos ter nesse deserto, ou nós cedemos aos pratos do diabo, porque ele vai vir com pratos, coisas que parecem assim, mas não tem nada a ver.
Tem nada a ver. Isso aqui também não é pecado. Tem nada a ver. Tem nada demais. É só uma mentirinha. É só um pequeno desvio. É algo, não tem nada a ver, não vai prejudicar ninguém. Ou a gente cede aos pratos do diabo, né? E temporariamente a gente recebe benefícios e desfruta dos prazeres do pecado temporariamente. Ou a gente faz isso, ou a gente fica firme, mesmo em meio às necessidades, porque eu não estou dizendo para você, se você ficar firme, que não vai ter necessidade não, vai ter necessidade, porque se você decidir ficar firme no meio desse deserto, você vai sentir necessidades, vai passar sim por necessidades, e não é porque é filho de Deus, que nós estamos isentos de passar por lutas, tribulações, ou sentirmos necessidades. Se você optar, se você decidir por ficar firme, pode vir necessidades. Porém, queridos, aguardando e confiando em Deus, o momento em que nós vamos sair vitoriosos e nós vamos ser servidos por Ele. Porque nesse mesmo texto diz que ele foi diversas vezes tentado pelo diabo. E em tudo ali ele resistiu e disse não, não e não. E ele combateu com a palavra. E é interessante, queridos, porque preste atenção, porque Satanás tentou Jesus com a palavra, de forma distorcida. Então ele pode chegar para você, usando a própria palavra, de maneira distorcida, para te enganar e falar, ai não, mas eu estou dentro da palavra, porque a palavra diz assim, e às vezes isso está distorcido. E ele pode usar isso para te enganar. Então cuidado com isso, né? Mas voltando aqui, a gente confia, pode sentir por um momento, não é fácil, e ele falou que seguir a Jesus é o caminho ali estreitinho, é a porta estreita, só que o que aconteceu no final? Quando Jesus resistiu, ficou firme, não cedeu às tentações, diz que o diabo se afastou, e anjos vieram e o serviram. Então, querido, vai passar. Eu quero dizer para você, olha aqui para o pastor, meu amado, seja o que for, fica firme na palavra do Senhor. Esse tempo vai passar, e você vai ser servido pelo Senhor. O Senhor vai vir e vai te servir. Ele sabe o tanto que você suporta, Ele conhece as suas necessidades. Lá em Mateus fala que não fique preocupado, o que comer, o que beber, o que vestir, qualquer outra coisa, não fique preocupado, Ele sabe do que a gente precisa. Continue buscando o reino de Deus, colocando o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e as demais coisas Ele vai acrescentar. Ele não vai te deixar perecer, Ele não vai te deixar perecer, mas esse tempo, queridos, nós estamos sendo provados, mas não para sermos destruídos, é para sermos aprovados, e depois que for aprovado, que você passar na provinha, vai vir a recompensa, vai vir a recompensa, amém, amados? Glória a Deus. E em terceiro lugar, terceiro e último lugar, o terceiro tipo de deserto, eu falei do deserto de Israel, o deserto de Jesus, e tem um terceiro deserto, eu quero que você abra em Deuteronômio 8, verso 3. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Diz assim, aqui falando para o povo de Israel, assim, olha só, o que ele está dizendo para o povo, queridos, assim ele os humilhou e os deixou passar fome. Está falando de quem aqui, queridos? Quem que humilhou e deixou passar fome? Quem? O diabo? O diabo? Está falando do próprio Deus. Assim ele os humilhou, o próprio Deus falando para o seu povo. Ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor.
Amém, queridos? Tem uma outra versão, eu não me lembro agora qual é a versão que é, essa versão que eu li é a NVI, mas tem uma versão que fala que, se alguém tiver aí, me ajude, que fala que ele permitiu que o povo passasse aquilo para ver o que estava no seu coração. Quem tem essa versão aí? Tem alguém? No verso 3. Lê bem alto para a gente, Nelly. Verso 3. Isso, perdão, Nelly, é o verso 2, é isso mesmo. Versículo 2, gente. Amém, glória a Deus. Para ver, então ele permitiu, conduziu aquele povo pelo deserto para ver o que estava no seu coração. Terceiro deserto, queridos, até o tema dessa ministração que eu coloquei é os desertos da vida. Os desertos da vida. E eu quero falar sobre esse deserto, o terceiro deserto. E o terceiro deserto é o deserto revelador. O povo de Israel, ele passou por esse deserto, queridos, para ser revelado o que estava no seu coração. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Nós sabemos pela palavra de Deus que o nosso Deus é onisciente, conhece todas as coisas, é presciente, já sabe de todas as coisas antes mesmo de acontecer. Por que Deus fazer isso? Para saber o que estava no seu coração. Será que Deus já não sabia o que estava no coração do povo? Sim ou não? Sim ou não? Então por que Deus fazer aquilo, e diz o texto, para saber o que estava no seu coração? Na verdade não é por Deus, para que Deus, deixa eu fazer isso aqui para eu entender o que está no coração deles, mas é por nós mesmos, é para vir à tona aquilo que está no nosso coração, para a gente mesmo, para nós. Sabemos o que está no nosso coração. Com certeza Deus já conhecia o que havia no coração do povo de Israel. Assim eu acredito que isto é para que eles mesmos soubessem o que realmente havia em seu coração. Da mesma forma, queridos, eu acredito que às vezes nós podemos passar por esse deserto da revelação para sabermos ao certo o que realmente está no nosso coração. Pois às vezes nós podemos nos encontrar como Pedro, achando que a gente está com a bola toda. Quando Jesus fala assim, Jesus fala para Pedro, eu me esqueci agora as palavras, que Jesus iria morrer, iria para a cruz. Pedro fala, não Senhor, de maneira alguma, de forma alguma, não, tal, Jesus falando que não ia deixar não, e eu vou contigo até a morte, Jesus. Pedro estava achando, estava com a bola toda. Jesus fala para ele assim, Pedro, eu digo para você, hoje mesmo, antes que o galo cante, né, se eu não me engano, eu acho que você 3 vezes, você vai me negar. Não, Jesus, eu não, ainda que todos te traiam, todos te neguem, eu não, vou contigo, estou contigo no abo, Tiago, até a morte, estamos juntos. O deserto revelador, queridos, é aquele momento que acontece, para que venha à tona aquilo que está aqui dentro. Porque às vezes a gente está se achando como Pedro, achando que faz, que acontece, eu estou junto, estamos juntos, pastor, acontece o que acontecer, e a hora que vem a situação, a gente vê que a gente não está com essa bola toda, a gente vê que não era bem assim não, a gente vê que às vezes a gente nega 3 vezes. Para que é isso? Para condenar? Não. Esse deserto revelador não é para vir à tona algo ruim e para Deus apontar o dedo e falar, ai, seu miserável. Mas é para vir à tona, para que a gente saiba, Senhor, eu preciso do Senhor. Eu não sou nada, eu não sou ninguém. Mas com a Tua graça eu sou capaz. Me dá a Tua graça, Senhor. Me dá a Tua graça, que aí eu vou contigo, mas sem a Tua graça, eu não consigo.
Então esse deserto revelador que nós passamos, queridos, é para vir à tona, para a gente entender realmente como está o nosso coração. E aqui eu não estou falando que às vezes o nosso coração vai estar num estado como de Pedro, que Pedro achou que estava com a bola toda, mas na hora que veio a situação, veio o deserto, ele negou. Mas pode acontecer ao contrário, de você achar que você não consegue, que você não vai, que você não acontece, e aí surge uma situação que você consegue, você faz, você fala, puxa, eu achei que eu não faria isso, e eu consegui, de forma contrária. Deixa eu dizer algo aqui, sem expor, sem colocar pormenores, mas queridos, há tempos atrás, e a gente vai encerrar com isso, surgiu uma situação na minha vida, que eu de verdade, eu achei que eu não tinha forças, e eu não era capaz, uma situação que eu falei, eu pensava comigo, se eu passar por essa situação assim, eu acho que eu não aguento a boca não, eu acho que eu posso acabar cedendo a isso, e eu achava no meu coração, falava, não, situação dessa forma assim, eu não aguento não, Jesus, e aconteceu uma situação, queridos, que eu agi e reagi de forma que eu não imaginava que eu conseguiria. E pela graça de Deus, a minha ação e a minha reação foi algo que eu fiquei surpreso. Então eu vejo esse deserto revelador. Eu passei por um deserto, uma situação foi extremamente difícil, que eu achei que eu não conseguiria me posicionar de forma agradável como Deus queria, e naquele momento eu me posicionei de uma forma, e isso eu conto para a glória de Deus, eu me posicionei de uma forma, queridos, que depois aquilo encheu meu coração de alegria, não porque eu sou o cara ou bambambam, mas porque eu consegui ter uma atitude que agradou o coração do meu pai, e que eu acreditava que eu não conseguiria, e aquilo alegrou o meu coração de tal forma, queridos, e eu me lembro de vezes, que às vezes eu venho aqui na igreja, eu gosto às vezes de orar no campo aqui, e eu me lembro de um dia eu orando ao Senhor, e eu rendendo graças por isso, Senhor, obrigado, porque naquele dia eu consegui fazer assim, eu consegui dizer não, eu consegui me posicionar dessa maneira, eu achava que eu nem conseguiria, Senhor, obrigado pela Tua graça, eu me alegrei, queridos, porque eu costumo dizer, que a meu maior propósito, eu falo isso muito para os meus discípulos, eu quero muito agradar o coração do meu Pai, e naquele momento algo que eu achei que eu não conseguiria, passar por aquela prova, passar naquela tentação, passar naquele coisa, eu consegui ter uma atitude que eu não achava que eu conseguiria, então eu vi que foi esse deserto revelador, como o Pai dizendo para mim assim, filho, está vendo, você consegue, você acha que você não consegue, filho, mas você consegue, eu estou com você, você vai conseguir, você consegue sim, filho. Então, eu quero trazer isso de forma também contrária. De repente tem situações que você fala assim, eu não vou conseguir. Eu quero dizer para você, se você estiver firmado no Senhor, que esse anseio, esse desejo de agradar o coração dEle, querido, você consegue coisas que você nem imagina. Você consegue ir além do que você imagina, não porque você é bom, não porque você é forte, mas porque Deus vai te dar graça para você passar por isso, amém, queridos? Deus vai te dar graça para você passar por isso. Eu estava me lembrando aqui de um episódio, mas eu não me lembro o endereço, mas que fala justamente sobre isso, eu acho que é Moisés falando isso, que Deus permitiu uma certa situação, para que o povo estivesse vendo que eles eram capazes de fazer aquilo, eles eram capazes, que eles mesmos de repente não davam crédito. Então eu quero encerrar dizendo para você, com esse terceiro deserto, o deserto revelador, tem um deserto que nós passamos, queridos, que é simplesmente para vir à tona o que está aqui dentro, e a gente vem a tratar o que está aqui dentro, amém, queridos? Em nome de Jesus, eu quero que você se coloque de pé. Eu quero concluir dizendo algo para você, meu amado. Uma coisa é certa, quero que você preste atenção no pastor, não se distraia. Uma coisa é certa nas nossas vidas, queridos,
todos nós, todos, de um jeito ou de outro, a gente vai passar por um momento de deserto. Porém, a gente precisa entender que nesse momento, nós decidimos a atitude que a gente vai tomar e o tipo de pessoa que a gente vai se tornar. Não jogue a responsabilidade para os outros, nas pessoas, no governo, nas circunstâncias. De um jeito ou de outro nós vamos passar, mas nesse momento, nós vamos decidir as nossas atitudes, e quem nós vamos ser, quem nós vamos nos tornar, porque o deserto, queridos, é para nos forjar, mas nesse momento nós decidimos, ou nós vamos nos tornar murmuradores, que fica jogando a culpa nos outros, e fica rodando em círculo, e não sai do deserto, e se não tomar cuidado vai perecer no deserto, ou a gente vai ser aqueles que se lança, confia no Senhor, persevera em fé, e acredita que vai chegar o dia da vitória, vai chegar o dia que nós vamos entrar em Canaã. Amém, queridos? Estende assim as suas mãos, eu quero despedir vocês, nós vamos depois adorar com essa canção, depois você pode se despedir aí dos seus irmãos. Que o Senhor os abençoe e os guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre vocês o seu rosto e os conceda a graça, que o Senhor volte para vocês o seu rosto e os dê a sua paz. Assim os abençoo, em nome de Jesus, amém e amém.